Olá, irmãos, tudo bem? Que bom nós estarmos aqui para nós estudarmos a lição da Escola Sabatina. Estamos entrando aí numa nova semana. Nós vamos falar sobre o espiritualismo exposto, a 10ª lição, hoje, 1º de junho de 2024. E nós vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto muito importante dentro da Bíblia, né? Que você vai compreender como a Bíblia nos explica essa questão da morte, do espiritismo, do espiritualismo. São assuntos muito relevantes para nós nos dias atuais. E o verso para memorizar está aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 16 e o 17, né? E o texto lá diz o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que promessa maravilhosa que o apóstolo Paulo nos traz sobre o retorno de Jesus. Décadas atrás, surgiram histórias sobre a experiência de quase morte, em que pessoas morreram, foram reanimadas e relataram o que tinham visto e ouvido quando estavam mortas. Milhares dessas histórias foram documentadas. E o interessante é que essas histórias de experiência quase morte nos faz pensar no que o mundo hoje prega sobre essa questão da vida após a morte, né? Em um desses casos, nos é relatado que uma menina, né, ela morreu, e lá quando ela morreu, ela disse que voltou e falou para o seu pai que tinha visto o irmão dela. E o pai falou assim: minha filha, mas você não tem irmão, né? E aí depois logo se souberam, né, que a sua mãe tinha tido uma criança que perdeu. Então, antes mesmo da criança vir ao mundo, ela morreu na barriga da mãe, e essa menina teve vamos dizer, essa informação, né? E isso levou aqueles pais a ficarem surpreendidos com esse momento aí do relato da quase morte. O espiritualismo surgiu com a mentira da serpente: é certo que vocês não morrerão. Isso está em Gênesis 3:4, né? A serpente lá enganando Eva, né? E ele assumiram várias formas, mas sempre com a premissa de que a vida continua após a morte. Essa ideia estava arraizada num falso movimento religioso do século XIX. No século XIX, houve muitos movimentos que trouxeram essa questão do espiritualismo, né? Nós temos o relato das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, que tem até o tema as irmãs Fox e as batidas, né? Elas chegaram numa casa, elas eram uma família que vinha do Canadá, chegaram naquela casa ali em Nova York, e elas ali foram morar numa casa onde duas famílias já tinham morado, né? Nessa primeira família, os Bells, eles tinham ali matado uma pessoa, né? Um caixeiro viajante, por nome Charles, e a outra família que veio para lá, depois eles saíram da casa, outra família, os Wilkes, vieram para lá, e eles continuaram ouvindo coisas estranhas. Depois chegaram os Fox lá, e eles relatavam que ouviam barulhos, batidas, né? E isso agora se tornou uma coisa que todo mundo ficou impressionado com as coisas que aconteciam, essas batidas que haviam naquela casa. Quando eles perguntavam alguma coisa, as batidas respondiam se sim ou que não. Então isso impressionou não só os Estados Unidos, mas a Europa também com relação a essas irmãs. Então nós vemos hoje que o sobrenatural ele chama muita atenção do mundo. E as pessoas quererem saber sobre o futuro, existe um tabuleiro chamado tabuleiro Ouija, que foi criado até por um ex-adventista, e esse tabuleiro, que hoje até é vendido, né, desde o século XIX, muito vendido hoje, ele tem a capacidade de se falar com os mortos através dele. Olha que ponto nós chegamos, né? As pessoas comparam esse tabuleiro, inclusive na década de 90, a Fábrica Estrela, ela produzia esse tabuleiro e disse com o nome, o tabuleiro para você falar com seu anjo. Veja como o mundo que nós vivemos é um mundo cheio de tantas controvérsias, né? Mas que Deus possa abençoar a sua vida e a minha vida e nos abrir os olhos para que nós não venhamos cair nas ciladas de Satanás. Devemos estar firmes com relação à volta de Jesus e o que está escrito na sua palavra. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por saber que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor possa nos proteger e nos guiar nesses últimos dias para que nós não venhamos cair nas ciladas do inimigo. E para todos os lados que nós olhamos, nós vemos armadilhas, Senhor.
que o Senhor possa nos manter firme e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.